A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais uma pré-aula. Hoje é a lição de número 6 e o título da lição: Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Vamos à leitura do textuário. Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou destruição nos teus termos, mas aos teus muros chamarás salvação e às tuas portas louvor. Isaías capítulo 60 e o versículo 18. Verdade prática. Somente despertados poderemos vencer qualquer obstáculo para realizarmos a obra de Deus. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Neemias, capítulo 1, versículo 1 ao 4, e também o capítulo 2, versículo 1 ao 9. Sem perder tempo, porque são 6 tópicos na lição de hoje, uma lição longa, mas um estudo maravilhoso que muito tem a acrescentar no nosso aprendizado. Introdução. Nesta lição estudaremos como os muros de Jerusalém foram levantados e como Deus levantou o homem certo para executar esta obra. Neemias estava no lugar certo, no tempo certo. Neemias não estava parado, estacionado. Neemias, por mais que morava longe da sua terra, Judá, longe de Jerusalém, longe do seu povo, mas ele não abandonou a sua fé no Deus de Israel. Tópico número 1. Deus responde às orações de Neemias. O primeiro subtópico diz assim, Deus envia emissário a Neemias. Esta pessoa que Deus enviou foi Hanani, irmão de Neemias. Hanani contou como os judeus que haviam retornado a Judá após o cativeiro estavam em grande miséria. Muros fendidos, portas queimadas a fogo, eram símbolo de miséria e de desprezo. Fazia dos moradores da cidade vítimas fáceis de assaltantes. Hanani traz essa notícia triste, lamentável para Neemias. Neemias entendeu o porquê que nos últimos dias ele tinha se colocado em oração pelo seu povo. E, através de sua oração, Deus toca no coração de Hanani, lá em Judá. Hanani faz essa viagem, vai até o palácio do rei Artaxerxes, onde Neemias era funcionário do rei, era o copeiro do rei, e leva essas tristes notícias, mas que vão trazer para Neemias uma necessidade ainda maior de um compromisso agora de oração e jejum. Subtópico 2. Neemias angustiado jejua e ora. Deus despertou em Neemias uma profunda angústia pela situação de seu povo que morava em Judá, através dessas notícias que trouxera Hanani. Às vezes a notícia que recebemos não chega da forma que esperávamos. E se a notícia chegou trazendo tristeza e angústia, a solução é através da oração e do jejum. É a dependência de Deus. Neemias teve essa atitude honrosa, maravilhosa, de buscar ao Senhor em oração e jejum. Quais terríveis consequências trariam se caso a atitude de Neemias fosse, ao invés de orar e jejuar, reclamar, abrir a boca para maldizer, reclamar, falar mal do sacerdote, falar mal do rei, falar mal da administração em Jerusalém. Por que que está essa miséria? Por que que até hoje aquelas portas estão queimadas? E esse muro todo cheio de rachaduras? Por que que ninguém vê isso, ninguém resolve isso? Neemias não era sacerdote, Neemias não era rei, Neemias não tinha nenhuma ocupação lá em Jerusalém. Neemias estava na terra dos gentios, sendo copeiro do rei da Pérsia. Neemias tinha o seu trabalho, o seu conforto. Aqui no subsídio teológico diz assim, Neemias estava seguro na condição de bem-sucedido copeiro do rei Artaxerxes da Pérsia. Neemias tinha que se preocupar com a situação de Jerusalém? Tinha sim, porque é o povo dele. É a cidade onde está o templo para a adoração do Deus de Israel. Neemias
se lembra que ali estão sepultados seus pais, como fala na leitura bíblica em classe. Então a preocupação, a angústia que veio ao coração de Neemias, fez ele esquecer da situação de conforto como um bem-sucedido copeiro do rei Artaxerxes. Aí diz assim, ainda no subsídio teológico: Deus preparou e posicionou Neemias para realizar uma dessas tarefas impossíveis contidas na Bíblia. Tá entendendo, irmão? No lugar certo, na hora certa, Deus levanta quem Ele quer. Quem sabe Deus está hoje tocando no coração de muitos Neemias aí, que estão fora da sua cidade natal, fora do seu estado, talvez até fora do seu país de origem. Mas Deus quer te usar, te levantar para restaurar os muros que precisam ser restaurados. Sem reclamação, sem murmuração, sem querer questionar a condição de sacerdote A ou B, governante A ou B, mas sim vestir a camisa e fazer a sua parte, como o exemplo de Neemias. Iniciou seu período de oração, Neemias se colocou a orar. Como nós falamos, ele não foi reclamar. Ele não ficou indagando diante do seu irmão Anani, que foi o emissário que trouxe a notícia, o porquê do governo de A ou B. Né? Não, ele iniciou seu período de oração. Aqui diz até o mês de Quisleu, que é o mês de dezembro. E a resposta chega no mês de Nisan, que é o mês de março. Terceiro subtópico. Deus responde às orações de Neemias. Como resposta às orações de Neemias, Deus despertou o rei para assumir a responsabilidade do empreendimento. Vamos conferir a situação em que Neemias encontra-se com o rei e o rei percebe a tristeza no seu rosto. Está aqui na leitura bíblica em classe. Neemias capítulo 2, versículo 1 e 2. Sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele, dizendo Neemias: E eu tomei o vinho e dei ao rei. Era uma das funções do copeiro, experimentar a bebida, seja água, seja vinho, pois o copeiro era um funcionário da extrema confiança do rei. Então ele diz: Eu tomei o vinho e dei o vinho ao rei. Porém, nunca antes estivera triste diante do rei. Versículo 2. E o rei me diz: Por que estás triste o teu rosto, pois não está doente? Só a parte A, só até aqui. Então aí começa um diálogo do rei com Neemias. O rei percebe que o seu copeiro está triste, o semblante descaído. E agora ele pergunta: o que está acontecendo? Como era da extrema confiança, ele tinha também essa amizade, essa aproximação, né, de conversar com Neemias. Imaginemos uma situação. Se porventura existisse uma suspeita de envenenamento no copo de vinho e alguém tivesse convencido Neemias, né, ele tomaria aquele primeiro gole e certamente seu semblante seria de tristeza, né? O plano dos demais vai dar certo, vão matar o rei, mas eu vou morrer também junto com ele aqui. Então, esse semblante triste de Neemias incomodou o rei. Mas tudo isso era Deus trabalhando, porque a Bíblia diz que Deus inspirou o rei. Olha só, por inspiração de Deus, o rei pergunta a Neemias: O que me pedes agora? Neemias, antes de dar uma resposta ao rei, ele diz: primeiro eu vou orar. Olha aí, Neemias orou ao Deus do céu para que pudesse responder ao rei dentro da direção de Deus. Neemias não queria correr o risco de conversar com o rei de forma errada, de se expressar da maneira errada, o que causaria um impedimento, um bloqueio na bênção que ele precisava. Se ele se expressasse de forma errada, o rei nem iria liberá-lo em sua viagem. Mas Neemias ora a Deus, busca a direção de Deus, e Deus então conduz Neemias para que converse com o rei assim
e assim, conforme está aí na leitura bíblica em classe. Neemias então pede permissão para ir até Judá, para ver a situação com seus olhos. E não só permissão para fazer uma viagem rápida, mas ele diz ao rei: eu preciso edificar os muros da cidade onde estão sepultados os meus pais. Versículo 5, Neemias 2, versículo 5. Peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a edifique. Deus capacitou Neemias de uma sabedoria, uma inteligência tremenda. Artaxerxes era um rei pagão, e Neemias, sabendo que os gentios, os pagãos, tinham um respeito muito forte pela consideração da memória dos mortos, então Neemias entra por este caminho. Eu preciso ir à cidade onde estão sepultados os meus pais, para poder restaurar aquela cidade, edificar os muros daquela cidade. Então ele entra por este caminho e o coração do rei se abre prontamente, até porque Deus havia preparado o coração do rei. Subtópico número 4. Deus despertou o rei a entender o pedido de Neemias. Olha aí. Além do rei conceder carta dirigida aos governantes, aos governadores da região de Judá, ainda ele concede uma carta com ordem para que Neemias recebesse todo o material necessário para a construção daqueles muros. Tudo segundo a boa mão de Deus sobre a vida de Neemias. Resultado da confiança, resultado da dependência, resultado da oração e do jejum desse abnegado servo de Deus. Deus é verdadeiramente o Deus daquilo que é impossível aos homens. Graças a Deus. Ainda aqui no subsídio teológico diz assim, Neemias possuía pouco poder, mas grande influência. Era simplesmente o copeiro do rei. Não tinha poder, não era um governante. Ele vai chegar em Judá como se fosse um governador, devido às cartas que ele levava, devido à documentação que o rei entregou em suas mãos. Mas ele não era governador. Tópico número 2. Neemias chega a Jerusalém. Subtópico 1. Neemias faz levantamento da real situação dos muros. Saiu à noite na companhia de poucos homens, sem dizer a ninguém qual era seu objetivo em Jerusalém. Neemias sai verificando os muros de Jerusalém. As informações que seu irmão Hanani havia levado eram confiáveis, mas ele queria ver com seus próprios olhos e sentir o que é que o povo sentia. Por que é que o povo não trabalhava em reconstruir os muros, reparar aquele estrago todo, aquele cenário de miséria? Então, antes de qualquer atitude, primeiro ele foi sentir as dores do povo. Não é chegando no ímpeto do nosso pensamento e das nossas vontades e da nossa maneira que achamos razoável de enxergar as coisas e abrir a nossa boca já dizendo, ditando isso e aquilo, criticando, reclamando, ordenando. Não é assim que vamos resolver nada. Neemias, com muita sabedoria divina, e a Bíblia diz que ele saiu à noite para não chamar muita atenção, levou poucos homens, não precisou de uma multidão, e foi rodear a cidade, verificar todo aquele estrago, sem dizer nada a ninguém. Qual era o seu objetivo nesta visita? Subtópico número 2. Neemias declara a sua intenção de reedificar os muros. Agora sim, já tendo analisado, tendo visto com seus olhos, tendo ouvido o povo, agora ele então abre o coração e declara: vim aqui para reedificar os muros da cidade. E o escritor diz assim para nós: tendo-se inteirado da verdadeira situação dos muros de Jerusalém, Neemias convocou os judeus, os nobres, os magistrados e todos os que faziam a obra, a juntos reedificarem os muros.
declarando-lhes como a mão de Deus lhe fora favorável. Então disseram todos: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Neemias chama desde os nobres para esta reunião. Todos, os nobres e os plebeus. Neemias convoca para uma reunião e conta para o povo como foi a sua conversa com o rei. Conta também que o rei lhe deu carta e esta carta lhe garantia o material necessário para aquela construção. Isso animou o coração do povo, de saber que o rei da Pérsia agora abre o coração para esse investimento sobre a construção dos muros de Jerusalém. E o povo exclamou em alta voz: levantemo-nos e edifiquemos. E a Bíblia diz que esforçaram as suas mãos para o bem. Bendito seja o nome do Senhor. O subsídio teológico aqui do segundo tópico diz: embora Neemias tivesse chegado como governador, com plena autoridade do Império Persa, não fez nada durante 3 dias, nem contou a ninguém os seus planos. A gente precisa saber a hora certa de falar. A gente precisa saber o tempo certo de agir. A intenção no coração de Neemias não era tomar glória para ele, nem tampouco para o rei Artaxerxes. A intenção no coração de Neemias, o projeto no coração dele, era que o nome do nosso Deus fosse exaltado através da união deste povo, trabalhando confiantemente em Deus. Terceiro tópico. Neemias inicia o levantamento dos muros. Subtópico primeiro. O plano de Neemias. Queridos, fazer uma observação aqui. Quando a pessoa é temente a Deus, quando o crente tem vida de oração, Deus age de uma forma tremenda. Deus pega aqui o copeiro do rei e dá ao copeiro do rei estratégias como se ele fosse um general de um grande exército. Sabedoria divina sobre a vida de Neemias. Veja bem, haveria pessoas encarregadas de levantar o muro ao longo de toda a sua extensão, muitas delas edificando o pedaço do muro que ficava em frente à sua própria casa. Neemias, como um grande estrategista, convence agora as pessoas, essas famílias, a cada um botar a mão na massa, propriamente dito, né? Mãos à obra, e vamos trabalhar. Ele diz: olha, se cada um edificar o muro em frente ao terreno da sua casa, vai adiantar bastante o trabalho. E ele ia empolgando as pessoas com o seu entusiasmo, com sua confiança em Deus. Também separou grupos de pessoas encarregadas de levar entulho, outros que chegavam com material de construção e assim por diante. O coração do povo se inclinou a trabalhar. Neemias, o copeiro do rei, chega em Jerusalém com a atitude agora de um grande empreendedor e mexe com o coração de todo o povo, desde os nobres até os plebeus, como falamos. E ele consegue envolver todas as pessoas, todas as famílias, na restauração dos muros de Jerusalém. O entusiasmo foi tão grande que já tinham se passado 70 anos desde aquele episódio com Zorobabel, quando Zorobabel reconstrói o templo. Os muros já estavam deteriorados naquela época. E já tinham se passado 70 anos. E o povo nada de restaurar os muros, nada de reedificar aqueles muros. Mas agora em 52 dias de trabalho, sobre a direção de Neemias, sobre a supervisão de Neemias, este muro chega à sua conclusão. Envolvendo, como já disse, envolvendo ricos e pobres, envolvendo toda a população da cidade. Em apenas 52 dias, os muros de Jerusalém foram restaurados. Graças a Deus por isso. Subtópico 2. A tática de Neemias. Era enganjar todos os judeus na obra da edificação do muro. Um exemplo muito importante a ser seguido pelas igrejas
no seu trabalho de evangelismo, envolver todas as famílias. Ah, eu não sou da equipe do evangelismo, eu não sou da equipe disso, eu não sou da equipe daquilo. Não. A igreja, por completo, precisa estar envolvida, engajada nesta grande obra que é a construção desse muro espiritual sobre a igreja, salvação de almas. Nós vamos ver daqui a pouco. Neemias tinha um plano que aproveitava todos os que quisessem trabalhar, designando a cada um a sua função. Veja bem, agora aqui tem um conselho para nós pastores. Assim também o pastor da igreja deve, na direção do Espírito Santo, orientar os crentes a entregarem-se a Deus para realizarem a obra do Senhor. Então, o pastor precisa estar constantemente orientando as pessoas, incentivando as pessoas para que se entreguem para fazer algo para Deus. Né? Deus não chamou ninguém para estar esquentando o banco da igreja. Eu costumo dizer isso nos cultos. Não fomos chamados para estar esquentando os bancos da igreja. Deus tem um propósito para cada um de nós. Agora nós precisamos descobrir qual é o propósito que Deus tem para cada um de nós individualmente. Trabalhar para o Senhor enche o coração dos crentes de uma grande alegria. Glória a Deus. Terceiro subtópico. A união dos judeus ficou ameaçada. Sempre que algo começa a dar certo, algo está funcionando de forma maravilhosa, sempre o inimigo das nossas almas, nosso adversário, vai se levantar, vai colocar uma sementezinha para que haja contenda de alguma forma. E ali não foi diferente, aconteceu esse episódio. Veja bem, apesar da boa organização, a união necessária para a realização daquela grande obra estava ameaçada. Surgiu um problema entre os pobres e os ricos. Neemias tomou conhecimento do problema e, com sabedoria, resolveu e a obra prosseguiu. Isso aí nós vamos ver com mais detalhes na lição de número 8, daqui a 2 domingos. Nós estamos de uma forma acelerada, correndo aqui com a lição, porque são 6 tópicos para estudar, e a gente vai tomar um pouquinho mais de tempo no último tópico, o tópico 6 dessa lição, que vai falar sobre a salvação. Então vamos aqui, temos ainda o tópico 4 e o 5, né? Tópico de número 4. O levantamento dos muros provocou grande oposição. Subtópico 1. Iniciada a edificação dos muros, Sanbalate e Tobias indignaram-se grandemente e usaram várias estratégias para fazerem parar esta obra. Infelizmente, vez ou outra se levantam estes que são contra o andamento da obra. O pastor, o dirigente ou o líder de algum departamento está ali todo empolgado, animado no desenvolvimento de algo dentro da obra de Deus, pensar que não, aparece um Sanbalate, aparece um Tobias, pessoas que infelizmente são usadas pelo nosso adversário e que começam a destilar um certo tipo de veneno contra a obra, contra o trabalho que estamos fazendo. Mas para estes nós precisamos responder como respondeu Neemias ali no capítulo 6. Estou fazendo uma grande obra para o meu Deus. E por isso eu não vou descer, eu não posso descer para seguir vocês, para acompanhar vocês, seja qual for o convite. Veja bem, Sanbalate e Tobias indignaram-se grandemente e usaram várias estratégias para fazerem parar esta obra. Bem, o escritor diz assim: Neemias e seus liderados, ajudados pelo Senhor, conseguiram vencer todos os obstáculos que se levantaram e trabalharam sem cessar até a conclusão do muro. Vamos ver aqui esse versículo que a gente fez referência. Neemias capítulo 6, o versículo de número 3 diz assim, ó: E enviei-lhes mensageiros a dizer: Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Por que eu haveria de abandonar o meu trabalho, que
que eu estou fazendo com tanto zelo, tanto amor, porque é para o meu Deus esse trabalho, eu vou deixar de fazer por conta que se levantou algum invejoso, algum crítico para criticar, zombar daquilo que eu estou fazendo para o meu Deus? Não abandono, porque eu tenho convicção de que o que eu estou fazendo é uma grande obra para o meu Deus. Aleluia! Neemias estava em cima do andaime, todo sujo de massa, assentando tijolos. E ele disse que era uma obra grandiosa, porque era para o nosso Deus. Não importa o trabalho que o irmão, a irmã desenvolve na obra de Deus. Saiba que todo trabalho que fazemos para o Senhor é digno de recompensa, é digno de galardão. A Bíblia diz que nenhum trabalho é vão no Senhor. Nenhum trabalho. Veja o zelo de Neemias. Deixou o palácio do rei, deixou aquela situação de conforto e agora estava aí no andaime, assentando tijolos, todo sujo de massa, mas o coração estava repleto de alegria e a satisfação de saber que estava realizando uma grande obra para Deus. Subtópico 2 diz: o muro foi concluído. Capítulo 6, versículo 15. Esta vitória teve grande repercussão. Até os inimigos tiveram que reconhecer. Engoliram seco, mas teve que dizer: realmente Deus ajudou esses construtores. É assim que está lá na Bíblia, capítulo 6, versículo 16. E Neemias declara com muita alegria: o nosso Deus fizera esta obra. Subsídio teológico diz assim: os inimigos opunham-se à reconstrução dos muros de Jerusalém. Neemias e o povo foram alvo de zombaria, de ameaça, de uso da força e de desânimo e medo. A zombaria foi vencida pela oração e determinação. Olha a receita. A ameaça da força física foi vencida pela oração e apropriadas medidas de segurança. Tem algo desafiando fisicamente, colocando a vida das famílias que congregam na igreja, no ambiente de culto, colocando essas vidas em risco, é uma ameaça, precisa tomar as apropriadas medidas de segurança. Não simplesmente orar. Imagine que tem uma grande árvore do lado da congregação, e esta árvore começa a dar sinal que está pendendo para cima da igreja. Vamos orar e Deus vai afastar, Deus vai mandar um vento no outro sentido e essa árvore vai cair para o outro lado. É suficiente? Não. O que está ao nosso alcance, nós precisamos fazer. O que está fora do nosso alcance, aí é com Deus. Amém, queridos? Nós precisamos orar? Sim. Mas o que der para fazer, como diz aqui, apropriadas medidas de segurança, precisamos tomá-las. Neemias tomou essas medidas de segurança contra os inimigos que viviam ameaçando usar a força física contra eles. Há quem critique quando os obreiros, porteiros da igreja, que estão ali, se é diácono ou cooperador, depende. Cada igreja usa uma forma diferente de nomenclatura para poder dizer o cargo do porteiro, mas enfim. E há situações em que o porteiro precisa chamar as autoridades policiais para resolver algo de alguém que está trazendo uma perturbação para o culto, atrapalhando a ordem do culto, né? Não é proibido a pessoa entrar para dentro da igreja, pois é um espaço público. A igreja é do Senhor Jesus e é um espaço público. Mas desde que haja ordem e decência, se começar a perturbar a ordem, os diáconos, os obreiros, os porteiros têm todo o direito de acionar as autoridades policiais. Se encaixa aqui também nessa situação que passou Neemias. Olha aí, ó. A ameaça da força física foi vencida pela oração e apropriadas medidas de segurança. Então, cada coisa no seu lugar. O que mais ainda diz aqui? O desânimo e o medo foram vencidos pela fé dos dirigentes piedosos e pelo seu incentivo. Amém?
Tópico número 5. O muro foi solenemente inaugurado. Para a dedicação dos muros foram convocados todos os levitas a fim de dedicarem os muros com alegria, com louvores, com canto, com saltério, com alaúdes e com harpas. Neemias 12, 27. Purificaram-se os sacerdotes e os levitas, e logo purificaram todo o povo, e as portas e o muro. Fizeram uma grande festividade, um culto maravilhoso, com muita alegria, pois agora a cidade estava linda, com seus muros prontos. E a beleza não era somente a beleza estrutural ou arquitetônica dos muros da cidade, mas a beleza maior era a união do povo, todos trabalhando com muito amor, com muito zelo, e claro que o final dessa obra merecia uma grande festa, e assim aconteceu. Amém? Subtópico 2. O ato de dedicação inclui 2 procissões ao longo dos muros, as quais pararam diante da casa de Deus, onde houve sacrifícios. A alegria de Jerusalém era tão grande que o som da festa podia ser ouvido de longe. Os vizinhos daquela cidade podiam ouvir que havia festa em Jerusalém. Os judeus andavam, rodeavam a cidade, agradecendo solenemente, agradecendo a Deus pela conclusão do muro, e chegando diante da casa de Deus, ali ofereceram sacrifícios. Último tópico da lição, tópico de número 6. Os muros trazem ensino simbólico importante. Primeiro, a Bíblia fala da salvação como um muro. Olha aí, agora sim o ponto que a gente queria chegar. A salvação das nossas almas está relacionada na Bíblia como muros. Veja bem aqui o que diz Isaías, capítulo 60, versículo 18, que é o textuário dessa lição, diz assim: aos teus muros chamarás salvação, e às tuas portas louvor. Também ainda outro exemplo aqui no livro de Isaías, capítulo 26, versículo 1. Olha aí. Uma forte cidade temos, a quem Deus pôs a salvação por muro e antemuros. 2. O muro da salvação fala da divina proteção que beneficia aqueles que se abrigam dentro dele. Observamos que o levantamento dos muros foi resultado de um despertamento. O crente despertado sente uma imperiosa necessidade de conservar-se dentro dos muros de salvação, onde ele é protegido pela excelente grandeza do poder de Deus. E pode dizer como Paulo disse: eu sei em quem tenho crido, estou certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Graças a Deus. A salvação, a Bíblia chama ela de muro. É a nossa proteção. Os muros fazem com que a cidade seja um forte, seja um lugar seguro, seja um abrigo para os seus moradores. Tudo aquilo que está dentro dos muros, do lado de dentro, está protegido contra ataques, contra ciladas, contra investidas do inimigo ou dos inimigos. E a salvação para a vida do crente, ela tem este significado. Os muros que nos protegem contra os ataques. Os muros que guardam tudo que Deus já colocou dentro do nosso coração. Tudo que está no nosso interior, tudo de bom, tudo de qualidade, aquilo que Deus já transformou nas nossas vidas, aquilo que Deus já modificou nas nossas vidas. Os muros da salvação é que garantem e guardam toda essa riqueza que está escondida dentro de nós. Aleluia! Não podemos perder o foco, não podemos deixar que o muro da salvação da nossa vida seja abalado, sofra rachaduras. Não podemos deixar que brechas aconteçam neste muro. Quando o pecado nos atinge,
é como se rompesse uma parte desse muro. É como se abrisse uma grande brecha neste muro da salvação e nós ficaríamos, neste caso, vulneráveis ao ataque de qualquer investida do inimigo contra as nossas vidas. A salvação precisa ser preservada. Neste caso, os muros tiveram que ser restaurados, reconstruídos. Quem sabe na vida de algum de nós, o muro da salvação precisa ser reedificado, precisa ser reconstruído. Ainda há tempo, a Bíblia diz: enquanto há vida, há esperança. Ainda há tempo. Não perca essa oportunidade. A salvação, cada dia mais tem que estar esta pauta dentro da nossa mente e do nosso coração. Gratos a Deus pela grande obra que Ele fez na nossa vida, nos salvando, nos resgatando de um mundo de trevas, nos livrando deste mundo de horror. A Bíblia diz que Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Bendito seja Deus. Terceiro e último subtópico. O muro da salvação é uma permanente linha divisória entre o reino de Deus e o reino deste mundo. Aqui o escritor está dizendo que as fronteiras de território de um país, de um estado, de uma cidade, elas são modificadas com o tempo. Porém, a fronteira entre o reino da luz e o reino das trevas continua inalterada. Essa ninguém mexe. Essa ninguém mexe. A Bíblia diz: eu, o Senhor, não mudo. Malaquias 3:6. Se Deus não muda, o seu pensamento é o mesmo no tempo de Neemias e hoje no nosso tempo. O reino de Deus e o reino deste mundo são inteiramente irreconciliáveis. O reino das trevas e o reino da luz não se reconciliam, não existe consenso entre ambos. Não existe. A Bíblia diz: que comunhão tem a luz com as trevas, segundo aos Coríntios capítulo 6, versículo 14. Seguindo o texto, veja o que Paulo escreveu. A não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Gálatas 6,14. Então, o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Então já não existe mais consenso, comunhão. A luz e as trevas não se misturam. E ainda Paulo diz: o que para mim era ganho, eu reputei perda por Cristo. Aquilo que antes eu dava valor lá no mundo, eu perdi isso, mas por amor a Cristo, com muita alegria, abandonei aquilo, rejeitei aquilo na minha vida, porque hoje eu tenho algo infinitamente maior e melhor, que é Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo sobre a minha vida. Assim era o que Paulo estava dizendo nas entrelinhas. Finalmente, a salvação transforma o crente de tal forma que ele começa a querer aquilo que o Senhor quer. O crente transformado, ele começa a pensar com a mente de Cristo. Ele começa a querer do jeito que o Senhor quer. Eu me lembro quando eu estava na sala de preparação para o batismo e o nosso professor na época, que hoje é o pastor Newton Levi, na cidade de São José do Rio Preto, São Paulo, ele dizia assim: na hora da gente se vestir para sair para a rua, seja para ir ao trabalho, ir para a igreja, ir para a escola, a gente precisa olhar no espelho e dizer: Jesus, o Senhor usaria essa roupa? Jesus, essa roupa está agradando o Senhor? Aquele que é nova criatura precisa ter essa preocupação. Como há de agradar a Deus? Coríntios capítulo 7 diz que nós temos que nos preocupar em como há de agradar ao Senhor. Amém, queridos? Encerramos com este conselho. O segredo de uma vida cheia do Espírito Santo é: quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. João 7,38. Jesus falava a respeito do Espírito Santo que os discípulos ainda haveriam de receber.
rios de água viva fluiriam do ventre, de dentro, do interior. E ele dizendo, para todo aquele que crê em mim. Graças a Deus. Chegamos ao final de mais uma lição, mais uma pré-aula. Querido irmão, querida irmã, que as bênçãos de Deus sejam sobre a família de cada um. Em nome do Senhor Jesus. Até a próxima, se assim o Senhor Deus nos permitir.